Olá, meu nome é Regiane Caniac, eu sou cirurgiã dentista e hoje eu quero falar para vocês sobre a estranheza em ouvir falar de técnicas integrativas, acupuntura, cavitações, Nico, FJJ ou qualquer uma dessas práticas da chamada odontologia biológica. Por que é tão esquisito, que é tão estranho para o dentista ouvir falar sobre esses temas e não questionar? Essa postura ela deriva não somente da formação universitária que a gente recebeu, mas de toda uma crença da área da saúde no tratamento do ser humano de forma segmentada, ou seja, tratando o paciente por partes, tratando sintomas sem considerar as causas, sem considerar o relacionamento dos órgãos, dos sistemas e dos dentes. E definitivamente enxergar a boca isolada do resto do corpo, né? E o que isso prejudica a prática do dentista? Gente, pacientes, doenças, sintomas sem resolução, medicações sobrepostas e inúmeros efeitos colaterais que interferem muitas vezes no resultado cirúrgico do dentista. Doenças e dores crônicas que o paciente precisa conviver. Agravamentos sem explicação. Essa realidade de consultório e ver isso acontecer com os pacientes, ouvir eles trazendo essas queixas para mim, ano após ano, me fez buscar alguma compreensão maior a respeito da odontologia que eu pudesse estar levando em forma de saúde para o meu paciente. E foi assim que eu tive contato com as práticas integrativas, com a acupuntura, com a odontologia integrativa, com a odontologia biológica. Essa busca me levou a enxergar o paciente de forma individualizada. Cada paciente, cada tratamento, e isso cada vez mais começou a fazer fazer sentido na minha prática. Mas, pergunto para você, e o que saber disso influencia a prática para você hoje, do jeito que você entende a sua odontologia? Primeiro eu quero compartilhar algo muito pessoal. Eu sou implantodontista. Eu sou cirurgia dentista e implantodontista. Qual seria a importância desse assunto na implantodontia, na regeneração das áreas ósseas? Qual a importância de você saber como que você está fazendo o seu planejamento sem você ter o diagnóstico de patologias ósseas medulares subclínicas, como a FJJ, por exemplo, como as cavitações ósseas. Eu, como cirurgia dentista, considerando essas situações, esses temas, cavitações ósseas, Nico, FJJ, BMDJ, osteonecroses assépticas dos maxilares ou a osteólise asséptica avascular, por exemplo, considerar esse tema, essas patologias, como um possível campo de interferência, é muito relevante. Interferência onde? Interferência no meu resultado clínico, no seu resultado clínico, na osseointegração, naquele enxerto que deu certo ou não, nas queixas, naquela hiperimplantite que o paciente apresenta, naquelas dores que acontecem sem explicação após a instalação do implante perfeito, aquelas complicações que você recebe de colegas e que não tem explicação, que o paciente já rodou por tudo e está radiograficamente perfeito e chega para você resolver. Como é que você pode entender melhor o que está acontecendo com o seu paciente, entendendo esses fatores de sucesso e insucesso na cicatrização óssea, na osseointegração dos implantes, nas endodontias, nos enxertos na maxila e na mandíbula? Por que esses pacientes alguns pacientes têm complicações cirúrgicas sem explicação? Qual seria, então, a influência desse metabolismo ósseo, das condições sistêmicas do paciente, no reparo ósseo após a extração dental? Você já parou para pensar nisso? Sobretudo, qual seria o reflexo sistêmico do paciente odontológico que possa possuir alterações patológicas ósseas, essas alterações ósseas maxilomandibulares,
como que elas podem refletir sistemicamente para o nosso paciente? Pois eu digo para vocês, cavitações ósseas, NICO, FJOJ, basicamente são alterações ósseas a nível de medula óssea, não é uma doença da cortical óssea, por isso difícil a visualização, que você pode abrir um leito ósseo e enxergar aquela cortical linda e você ter uma patologia acontecendo na medular e não saber. Por quê? A panorâmica, por exemplo, não serve para esse tipo de diagnóstico. A tomografia, algumas, dependendo do corte, do jeito que você analisa, do que você está procurando. O ultrassom transalveolar, muito bem. Nós temos hoje métodos de diagnóstico para detectar essas patologias. Mas saber, entender esse relacionamento sistêmico e como que essa patologia se comporta no nosso paciente e o que ela causa de reflexo sistêmico, como, por exemplo, ativar o sistema imune, ativar uma cascata imunológica a partir de uma alta liberação de quimiocina inflamatórias antes, que vai estar acontecendo na boca, porém é assintomático. Existem correntes na odontologia que dizem que se não dói não mexe, não é verdade? Infelizmente existem. Existem correntes na odontologia que diz que se tem lesão que você vê no raio-x e o paciente não se queixa, não, você não tem que mexer. Aí eu pergunto, como é que fica a resposta imune desse paciente? Ou a gente está separando a boca do corpo? Como é que fica a resposta imunológica desse paciente? Por que ele não sente dor? Porque está crônico, né? Processos crônicos existe todo um outro perfil de celular, perfil diferente de liberação de citocinas e quimiocinas, é um outro nível de inflamação. O paciente não sente dor, mas o corpo está trabalhando. E muitas vezes essas citocinas, essas quimiocinas inflamatórias estão fazendo sinalização à distância e retroalimentando outras patologias. E aí? Não está incomodando, deixa quieto? Será? Se teu paciente não tem nenhum outro problema? Será que para a saúde dele é bom? Eu sempre cito aqui o exemplo dos atletas, na odontologia do esporte, por exemplo. Atletas não podem ter lesões ativas nos dentes, porque isso reduz o rendimento deles numa competição, por exemplo, na explosão de uma corrida, o ganho em segundos numa natação, por exemplo. Então, o atleta não pode ter focos infecciosos, sejam sintomáticos ou não. E o teu paciente com doença autoimune? O teu paciente com doença crônica pode ficar com alteração óssea acontecendo só porque não está incomodando? Eu acredito que não seja bem assim. Eu acredito que os profissionais da área da saúde precisam compreender melhor a osteoimunologia maxilomandibular, compreender melhor o sistema imunológico do paciente, principalmente no que diz respeito à boca, ao sistema ósseo, a ativação desse sistema imune relacionado ao sistema ósseo. E aí você vai entender com muita clareza o que são essas cavitações ósseas, o que é um FJOJ, o que é um NICO, que é quando essa cavitação óssea está associada ao nervo. Uma cavitação óssea nada mais é, simplificadamente, que uma região medular que não teve ela não cicatrizou adequadamente. Ela não cicatrizou 100%. E o que eu considero cicatrizar 100%? Fechar a crista óssea cortical e fechar a gengiva, isso é sucesso? Como é que está esse osso lá dentro? Será que esse osso não está osteolítico? Será que esse osso não está osteonecrótico? Isso é comprovado histologicamente. Quando a gente remove os tecidos das cavitações ósseas, a gente tem uma lâmina histológica compatível com osteólise asséptica vascular. Então, essa patologia, sim, ela existe. Inclusive, ela está catalogada no CID, no Código Internacional de Doenças. Então, quais seriam as causas?
quais as consequências da falta de diagnóstico dentro da odontologia e da medicina, aonde você está colocando o seu implante. Eu espero que, assim como aconteceu comigo, esse conhecimento te dê mais possibilidades de compreensão do seu paciente e também amplie a sua terapêutica. Se você gostou desse tema, quer ouvir mais sobre isso, curte esse vídeo, compartilhe, segue meu conteúdo no Instagram ou no YouTube e eu sempre vou estar trazendo mais conteúdo para que você possa se atualizar dentro da odontologia. Até a próxima!